como a Prefeitura de Dourados, né? Na oportunidade celebrado com o prefeito de Dourados, Italanguetes, e a Secretaria Municipal de Saúde, né? Esse projeto já foi apresentado para outras municipalidades, por exemplo de Corumbá, exemplo de Coxim, mas ainda não se firmou, não se celebrou oficialmente a assinatura do convênio, do termo de cooperação técnica, que é um cuidado que nós temos para implantar o projeto. Apesar da gente já ter levado o projeto e capacitar farmacêuticos de Corumbá, por exemplo, ele ainda não foi implantado oficialmente, né? E nada impede das farmácias desenvolverem seus cuidados, desenvolverem serviços, oferecerem consultório farmacêutico, cuidados e serviços aos pacientes, aos seus clientes, com clínica de dengue ou chikungunya, né? Nada impede, porque isso está ao alcance do profissional, sobretudo no que tange ao tratamento, ao manejo tratamento sintomático, né? Sobretudo dor e febre, coceira, prurido, enfim. E a Anvisa, através da resolução que reformou as análises clínicas, né, através da resolução RDC, que alterou as análises clínicas, as farmácias podem realizar testes rápidos, exames de análises clínicas em aparelhos de exame rápido, cromatografia como point of care, e aí isso vem ao encontro, né, quando a gente pensa no manejo, no reconhecimento de sinais e sintomas, na realização de testes rápidos de rastreabilidade, com vistas a, por exemplo, testar se o paciente ele tem antígenos, né, para dengue ou chikungunya. Então, assim, há todo um cenário muito favorável à à prestação desses cuidados, a realizar o reconhecimento do paciente com chikungunya e dengue através da realização de testes rápidos, que ainda não são confirmatórios, mas eles são testes de rastreamento, e que, pela boa acurácia, sensibilidade e especificidade dos testes rápidos hoje, 2025 e 2026, eles são importantes, e eles são muito preditivos, né, na identificação, na sua positividade para dengue e chikungunya. Isso vem muito ao encontro do momento atual, porque, como diz, né, os médicos, os infectologistas, a exemplo da infectologista doutora Andiane Tetila, de Dourados, numa web realizada na última segunda-feira, todo paciente que adentra um serviço de saúde, e eu diria farmácia e drogaria, na região de Dourados e nos municípios da região, ele pode ser um paciente com chikungunya, se apresentar com dor e febre, com essa sintomatologia, até prova em contrário, né? Então, é exatamente assim, né, na prevalência da doença, na alta positividade. Já vou passar a palavra para a nossa professora, a doutora Camila Montalbano, mas antes, só para rapidamente apresentar o cenário, a doutora certamente vai abordar um pouco desse cenário de chikungunya em Mato Grosso do Sul, em especial Dourados, mas só para lembrar que nós estamos com alta prevalência nos municípios de Fátima do Sul, Jardim, Sete Quedas, Vicentina, Selvíria, Paraíso das Águas, tá? Eu estou falando exatamente na ordem de incidência, conforme o número de casos e a população, né? E vocês veem que Dourados, por exemplo, ocupa a posição 15ª, né? Por mais que se fale tanto em Dourados está em 15º, e em prevalência, os 3 primeiros é Fátima do Sul, Jardim e Sete Quedas. Nós já temos aí, até essa semana, confirmados 7 óbitos, acho que um 8º óbito em investigação, a se confirmar ainda nas próximas horas. A altíssima positividade, para vocês terem uma ideia, na semana epidemiológica 7, né, cada semana do ano se conta como semana epidemiológica. Semana epidemiológica 7, a gente tem aí, fevereiro, final de fevereiro, a gente teve uma positividade de 94% para chikungunya, confirmação do LACEN, na território indígena de Dourados. É um território que conta com 18 a 20 mil, me parece que está mais para 20 mil indígenas, né?
no censo da população indígena de Dourados. Então, a positividade elevada, beira 90%, em média 80%, 85%. Aparentemente, a positividade vem reduzindo, né? Isso é bom, mas a análise de positividade evidencia um cenário de transmissão viral bastante intenso, né? Taxas elevadas acima de 80% significa um cenário de transmissão viral intensa e sustentada ao longo das semanas epidemiológicas até os dias atuais, né? Eu vou passar já para a doutora Camila, né, que ela vai falar da história natural, da evolução da doença, das 4 fases, das 3 fases, aliás, né? Então, não vou fazer spoiler, mas lembrar que todo paciente que vai adentrar farmácia, drogaria e o serviço de saúde, com dor e febre, né, pode ser um paciente com chikungunya nos tempos atuais, né? Com muito destaque para inflamação, para artralgia, inflamação de membros, a dor e a febre, uma febre que resiste aos anti-inflamatórios, aos analgésicos, né, antitérmicos, principalmente nos 3 a 4 dias, os primeiros 3 a 4 dias do curso da doença, na chamada fase aguda, né? Nós vamos ter fase pós-aguda, fase crônica, e aí a doutora Camila vai abordar cada uma dessas fases da doença, e chikungunya mata, né? A professora Camila sempre falou, sempre nos alertou nas suas palestras e capacitações. Chikungunya também mata, ela tem complicações extra-articulares, né? E em vários riscos de miocardite, infecção respiratória, infecção sobre o sistema nervoso, como as encefalites, enfim. E o paciente vai a óbito, choca por complicações em diversos órgãos, em manifestações extra-articulares. Chikungunya vai muito além da febre e da dor. A professora Camila está online. Eu transfiro agora a fala, passo o microfone para a professora doutora Camila. Boa noite a todos. Doutorada, a professora Camila deu uma atrasadinha, mas daqui a pouquinho ela já vai acessar a web aula. Ok. Então, eu sigo daqui ainda, né, sigo conversando com os colegas, que rapidamente, assim, eu tive a oportunidade de participar da web com a doutora Indiane Tetila, né, e ela realmente coloca, assim, a gente vive um cenário muito chocante, muito preocupante, né. Doutorada, o seu áudio fechou. Perdão, voltamos. Até a professora Camila entrar, eu tive a oportunidade de participar da web com a doutora Indiane Tetila, infectologista aí de Dourados, e a abordagem médica que se faz, né, ela é bastante preocupante, chocante. Ela chega a chocar os médicos, o quão devastador tem sido e desafiador o tratamento, a clínica, o manejo dos pacientes. Trata-se de uma arbovirose que ela causa manifestações em vários órgãos e sistemas, né? Então, ela causa, mais de 50% dos casos cronificam, significa que o paciente inflama quase todo o organismo, carrega depois da fase viral, mesmo depois da produção de anticorpos, né, da neutralização viral, o vírus, como ele multiplica intensamente nas articulações, as dores articulares, elas permanecem, cronificam por meses, tá? Então, assim, diferente da dengue, que você tem um curso aí de 7 a 10 dias, né, a chikungunya tem sido um desafio para os médicos, é um desafio para os profissionais de saúde, porque ela tem manifestações em vários sistemas, não só a dor, a febre e as artralgias, né? Mas, por exemplo, ela pode, além da musculatura esquelética atingida,
o comprometimento, né? Então, assim, a gente pode dar alguns cuidados, como a gente falava muito, hidratação na dengue, hidratação também é importante, mas a chikungunya mata, ela é fatal, ela pode ser fatal, ela pode complicar pacientes com comorbidades, como hipertensão e diabetes e doenças cardíacas, e vai complicar mais nesses pacientes com comorbidades, mas ela também pode causar complicações e intercorrências com paciente rígido, com paciente jovem, né? A gente tem óbitos com crianças, com pessoas rígidas, homens, pessoas de meia idade, né? A gente tem as diferentes fases, a fase aguda, que dura até 14 dias, 2 semanas, marcada muito pela febre para dor intensa, artralgia, ou a poliartralgia, mas nós vamos ter a fase pós-aguda, que ela vai de 14 a 90 dias, né? Até 3 meses, de 2 semanas a 3 meses, em que vão persistir a inflamação, a poliartralgia e a dor, né? O paciente com dor, o paciente se curva, né, na chikungunya, o paciente fica acamado, o paciente abandona os cuidados pessoais. Quando é uma mãe, por exemplo, ela vai ter dificuldade, inclusive, de cuidar do lar, né, de cuidar do manejo das crianças, né? Normalmente alguém da família tem que ajudar e assumir essas tarefas, né? Você imagina quando acomete, por exemplo, os pais, né, o pai e mãe, simultaneamente. Então, o paciente é uma doença que pega o pior da dengue e ela tem um incremento de sintomas, por exemplo, semelhantes a uma artrite reumatoide, né? E além de não só isso, pessoal, então os farmacêuticos têm que estar cientes das manifestações cutâneas, das lesões, das feridas bolhosas, ela pode descamar, semelhante a outras doenças de pele, né? Como semelhante à erisipela, ela pode ter manifestações cardíacas, né? Como a miocardite, a pericardite, causando arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca. Então, há um cuidado também de monitoramento de pressão arterial. Ela pode fazer pneumonia respiratória, então até uma confusão com doenças, vírus respiratórios que estão circulando, mesmo antes do inverno, né? Nós estamos em plena campanha de vacinação, circulando gripe, influenza e chikungunya, gripe, influenza e covid, né? Manifestações do sistema nervoso central, chikungunya pode causar encefalite, síndrome de Guillain-Barré, convulsões e epilepsias, manifestações nos olhos, como neurite, oftalmias, né? Enfim, conjuntivites virais, e a hiperpigmentação da pele, como eu já disse, como as lesões vesicobolhosas. A professora Camila já entrou? Está conosco? Não, quem chamou foi eu, Adam. Pois não, doutora? Pois não, doutora? Desculpa te interromper um pouquinho. Por favor. Mas eu gostaria de aproveitar o momento, porque daqui a pouco eu preciso sair para participar de uma outra reunião aqui. Mas eu sou a única farmacêutica aqui do Polo Base de Dourados, né, na saúde indígena. Então, eu gostaria, assim, de poder falar um pouquinho, contribuir o momento que nós temos vivido aqui nos últimos 34 dias, né? A gente tem contado, porque não tem parado nem um dia, né? Tem sido muito intenso, e tudo aí o que você colocou é muito importante para que os colegas, porque normalmente o que vem nessa época, e a questão do manejo sempre vem para a dengue, né? E é fundamental. Eu não participei da live da doutora Andiane, mas ela tem sido a nossa referência aqui, assim como o doutor Rivaldo Venâncio veio, que é uma referência em arboviroses, né, nacionalmente. Veio a doutora Melissa, da Força Nacional também, que são os 3 infectos que têm sido nossas referências aqui. E, como você disse, Dourados está lá em 15º, mas como iniciou pela reserva indígena, né, acaba que foi, assim, aquele boom, e por se tratar de saúde pública, a chikungunya, né, ela
só com analgésico, ela não resolve, a dor é muito intensa. Então, faz com que o paciente retorne à unidade de saúde até 2 vezes ao dia, porque ela não passa com a dipirona e o paracetamol ali. E na fase aguda da doença, né, tenho certeza que a doutora Camila vai abordar aí com total expertise, mas o paciente está precisando ali de um opioide, né, e infelizmente no Sistema Único de Saúde, os opioides nós não temos na atenção primária à saúde, e isso tem sido, assim, algo que tem dificultado muito, né, aqui o tratamento aos nossos pacientes. Nós estamos começando a receber agora essas medicações, intervenção de muitas mãos, assim, não posso nem estar mencionando, né, mas também não poderia deixar de participar aqui e estar falando, assim, da importância do protagonismo do profissional farmacêutico nesse momento, porque a gente ter trabalhado nesses últimos dias intensamente essa curva que não cede, permanece nessa constância, né, desse crescimento, nessa constância, e acaba que a gente não sabe, o quantitativo, não tem como você se programar para um quantitativo de medicamento que vai ser utilizado, você fica naquela preocupação, eu preciso pensar no uso racional, mas eu também não posso deixar faltar, porque eu não sei por quanto tempo esse paciente vai ficar acometido. E uma grande problemática aqui nossa também é que nossos profissionais de saúde, muitos foram acometidos, né? As nossas enfermeiras das nossas UBSIs são 95% indígenas e muitas delas acometidas, e 15 dias de atestado, retorna para o serviço, não consegue trabalhar, precisa repousar. É uma doença, assim, trágica, né? Eu digo trágica. Nós temos vivido essa epidemia. Hoje falei para uma colega que, enquanto profissional de saúde, nem na pandemia eu sofri tanto quanto esse momento dessa epidemia de chikungunya aqui na Reserva Indígena de Dourados. Então, assim, tem sido, eu acho que já dá até para escrever um livro do que a gente tem vivido nesses últimos 34 dias. Bem, mas é isso, acho que, de repente, num outro momento, a gente pode falar desde a fase inicial aqui dessa nossa problemática até o que a gente começa a viver hoje. Hoje, começando a receber a primeira quantidade de opioides, e aí parece que acalentar um pouquinho o coração da gente, que a gente sabe que vai levar um tratamento de acordo com o que é o preconizado nos protocolos clínicos, né, do manejo à chikungunya. Mas é isso, obrigada, Ada, e vou deixar com vocês que a professora, a doutora Camila, também já chegou por aqui. Está fechado seu microfone, Ada. Obrigado, professor. Obrigado, doutora Fabiana de Paula. É extremamente rico a sua experiência, o seu relato. Você é como se fosse aí uma repórter de guerra, né? Porque você está aí no epicentro, realmente, está no fronte da batalha, e a gente está um pouquinho mais distante aqui, a gente imagina, mas, assim, o seu relato é riquíssimo. Muito obrigado por dividir, né, essa sua experiência, esse seu relato da situação, que inclusive tem acometido a força de trabalho, né, os profissionais de saúde, na ausência, na escassez eu acho que é o Tramal, né, o Tramadol, né. Então, assim, muito obrigado pela presença, pela sua participação, que realmente vem a nos enriquecer. E me parece que são casos que têm realmente chocado até os médicos mais experientes, né. Não se esperava esse tsunami que é a chikungunya acometendo os indígenas aí de Dourados. Muito obrigado. Então, passando já na sequência para a professora, doutora Camila Mato Montalbano, ela que é docente do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, nossa UEMS, doutora e mestra em doenças infecciosas e parasitárias pela UFMS.
Doutora Camila, a palavra é sua, o microfone é seu. Boa noite a todos. Eu venho trazer a vocês atualizações sobre o que é preconizado pelo Ministério da Saúde de manejo clínico, de atendimento a esses pacientes, de medicamentos também, tá? A última atualização é de 2024, mas mesmo sendo há 2 anos atrás, muitas pessoas ainda estavam usando a de 2017, tá? A chikungunya é uma doença que entrou no rol de doenças negligenciadas da Organização Mundial de Saúde, e isso faz com que a doença literalmente seja negligenciada, ou seja, saem novos protocolos e eles não são divulgados, ou até não saem novos protocolos. E assim, eu peguei um pouquinho da fala do que a doutora estava falando aqui, e eu vou dizer para a senhora, isso para mim não é novidade. Eu vivi isso há 10 anos atrás na Bahia. Então, a gente precisa, e isso não é Brasil, isso é mundialmente, começar a ficar alerta com surtos e epidemias que acontecem em outros estados, que acontecem em outros países, para a gente ficar preparado, né? Então, eu vi isso na pandemia da Covid, eu estou vendo isso agora, e a história, ela vai se repetir. Mas, bom, eu vou falar aqui para vocês na minha palestra, vou trazer essas atualizações e envolver bastante o papel do farmacêutico nisso aqui, ok? Então, vamos lá. Deixa eu apertar aqui. Bom, gente, só para contextualizar o que é a chikungunya, tá? A chikungunya significa aquele que se dobra, aquele que se encurva, né? Isso porque na Tanzânia, no ano de 1952, algumas pessoas foram diagnosticadas com dengue. Então, já presta atenção nisso que eu estou falando. Em 1952, foram diagnosticadas com dengue. Mas eles viram que aquela dengue demorou. E também que a dor no corpo, ela estava muito maior. Que a dor estava nos músculos, estava nas articulações, e durando muito tempo. E aí, fazendo uma investigação, descobriram que era uma nova doença, que foi, então, batizada de chikungunya, porque significa aquele que se dobra, devido à postura que as pessoas adotavam, porque sentiam muita dor, então andavam assim, encurvadas, ok? Bom, se a gente pegar uma linha do tempo, assim, de chikungunya, em 1952 foi o primeiro surto identificado. Nós devemos ter em mente que quando uma doença é identificada, esse surto já está acontecendo faz tempo, que quando um caso é notificado, já tem outros casos antes. É que leva um tempo até a gente perceber, entender que é uma nova doença, estudar aquilo e conseguir divulgar isso. Principalmente em 1952, né? Hoje é tudo mais rápido. Lá pelos anos... anos 60 até os anos 90, as epidemias foram fortemente notificadas na África e na Ásia. Aí deu uma parada aí de cerca de 14 anos, né, dos anos 90 até 2004, onde teve uma grande epidemia no Oceano Índico. Aí, 2007 já foi para a Itália, deu aquela calada novamente, 2013 nas Américas, chegando pelo Caribe, e 2014, onde a gente teve o caso índice do Brasil, que foi em Feira de Santana, no bairro Rua Nova, na Bahia, ok? Teve a primeira pessoa lá que teve a doença diagnosticada. A gente teve um grande boom de casos no Brasil em 2023 e 2024, de acordo com os boletins epidemiológicos, os painéis epidemiológicos das arboviroses do Ministério da Saúde, tá? Mas eu vou dizer para vocês que, infelizmente, isso é mentira. Não que isso é mentira, tá? Eu, conhecendo muito bem a doença, eu consigo fazer uma análise crítica de um dado. Lógico que um dado do Ministério da Saúde é um dado muito fidedigno. Porém, pessoal, não levou 9 anos para dar um boom de casos no Brasil. Levou 9 anos para a gente notificar, para a gente diagnosticar chikungunya como chikungunya e não chikungunya como dengue, tá?
Quando eu fiz minhas pesquisas de mestrado e doutorado no ano de 2015, lá em Feira de Santana, eu fiquei até 2017 eu ainda estive indo para lá viajando cerca de uma vez por mês, às vezes mais, às vezes menos. Nesse período, tinha exatamente isso aqui que a doutora estava falando. Pessoas que se afastavam do trabalho, aí tinha 14, 15 dias de atestado, tomava medicamento, dava uma melhorada, aí voltava a trabalhar, tirava o medicamento, voltava a dor, aí a pessoa pegava atestado de novo. E aí o que acontecia naquela época, como ninguém conhecia a doença, no Brasil só tinha ali bem conhecido, ali estava começando ali na Bahia, e também ali no Pará, começou os patrões a não acreditarem nesses atestados, não acreditarem que as pessoas estavam realmente doentes, porque entrega o atestado de 14 dias, aí volta, trabalha mais uma semana, entrega outro atestado. Tiveram pessoas sendo demitidas, tiveram pessoas, várias numa empresa, que ficaram doentes de uma vez, então aquela empresa ficou desfalcada, sem funcionário, pessoas ficando sem emprego, e isso afeta também a saúde mental, fora toda a saúde física aí que a pessoa tem alterado com isso aqui. Então, é um problema sociodemográfico, econômico, mental e físico que aquela pessoa e as outras ao redor enfrentam. E quando eu fiz as minhas pesquisas na Bahia, em 2015, eu já via casos de chikungunya e Campo Grande sendo diagnosticados como dengue. Várias e várias vezes tinham pessoas que falavam, eu estou com dengue, minha dengue não passa. Eu estou com dengue, minha dengue não passa. Eu falo, como não passa? Já tem 2 meses que eu tenho dor no corpo. Porque a pessoa, ela às vezes não consegue distinguir a prostração, que é aquela dor no corpo, da dor articular, da dor muscular. Às vezes é difícil para o paciente distinguir isso. Então a pessoa, ela fala, estou com dor no corpo, estou com febre, pensa o quê? É dengue. Às vezes o próprio paciente ele não consegue relatar que a dor é articular e que a dor é muscular. Isso depende que o médico faça um bom exame físico para identificar isso, tá? E aí, o que eu fazia? Como eu estava num grupo de pesquisa, eu coletava uma amostra dessa pessoa, ia ver e não era dengue, era chikungunya. Isso aconteceu 1, 2, 10, 15, 20 vezes, e eu tentei falar, tentei de alguma maneira, mas a doença ela entrou para o rol de doenças negligenciadas da Organização Mundial de Saúde, e eu tenho certeza absoluta que pelo histórico de 2015 no Brasil, aqui em Campo Grande, vários casos de chikungunya sendo diagnosticados como dengue, a gente está repetindo o que aconteceu nos anos 50 na África, na Tanzânia, certo? Então, aí esse boom de casos aqui no Brasil foi porque por 9 anos o diagnóstico não foi adequado. A gente também tem que pôr em conta que a gente teve ali a pandemia, e a pandemia 2020, 2021, e colocando 2022, eram anos onde tudo era Covid. Não existia dengue, não existia zika, não existia chikungunya. Então, a subnotificação aumentou mais ainda. Não estou aqui para criticar ou julgar os profissionais de saúde, mas sim para nos colocarmos em alerta, porque nós estamos repetindo um ciclo de negligenciar essa doença, de não diagnosticar adequadamente, certo? E, lógico, na época da pandemia, teve uma diminuição de casos de tudo que é doença que você imaginar. É lógico que a gente não tinha estrutura e suporte para diagnosticar um monte de doença ao mesmo tempo. Então, é lógico que aumentou Covid e todo o resto diminuiu. E a mesma coisa eu vejo que aconteceu aqui em Campo Grande. E também aconteceu lá na Bahia, no começo. E também aconteceu lá na Tanzânia. Uma confusão das arboviroses. E para quem viveu a chikungunya, como eu vivi lá na Bahia, eu não tive a doença, mas eu vivi os atendimentos, quem tem experiência com a doença, se torna claro que aquilo não é dengue. Se torna claro que aquilo é chikungunya.
Então, eu espero muito que a gente consiga passar essa experiência para que os profissionais de saúde, eu falo de todos os profissionais de saúde, consigam fazer essa diferenciação, porque ela é muito, mas muito importante, não é pouco, ela é muito importante, tá? E aí a gente chega aqui agora, Mato Grosso do Sul, com uma incidência 91% acima da média nacional. E a gente fala isso, pessoal, a gente coloca Mato Grosso do Sul como o estado com a maior incidência atualmente de chikungunya no Brasil, tá? E, lógico, a gente tem Goiás aqui também, que também está bem alta a incidência, mas a maior incidência é Mato Grosso do Sul. Esses dados, eles estão no painel das arboviroses do Ministério da Saúde. Até o dia 28, foi computado de 1º de janeiro até 28 de março desse ano, ok? Mato Grosso do Sul é o 3º estado com maior quantidade de casos prováveis. Tem 3 óbitos em investigação e mais 4 óbitos confirmados. Então, já seriam 7 óbitos para a doença, tá? Quando a gente fala dessa incidência, a gente fala por cada 100 mil habitantes. Então, nós temos 144 novos casos para cada 100 mil habitantes, ocorrendo em Mato Grosso do Sul atualmente. Então, mesmo que tenha maior quantidade de casos prováveis em Goiás, colocando para cada 100 mil habitantes, eles estão aí com menor incidência que a gente, ok? Se a gente vê aqui, chikungunya em Mato Grosso do Sul, a gente pega o ano de 2024, a gente vê aí uma quantidade bem menor do que o ano de 2025, que é esse azul mais claro, tá? Então, o azul mais forte, 2024, o azul intermediário, 2025. Olha como teve uma alta em 2025. Olha isso aqui, mês de abril, de maio, gente, já estamos falando de meses frios, com temperatura mais amenas, que não seriam temperaturas ideais para que os vetores possam se reproduzir, e a gente com alta nos casos. Mesmo o mês de junho e de julho, olha a diferença entre 2024 e 2025, a quantidade de casos notificados, tá? E eu, mais uma vez, bato na tecla que ainda assim, é muito mais casos que isso, muita subnotificação e muito caso sendo diagnosticado como dengue, ok? Se a gente colocar em 2026, a gente pega o nosso janeiro, o nosso fevereiro, o nosso março, que é o que a gente tem até o momento para comparar, e tem uma alta em relação a 2025. Essa alta pode não ser uma alta. Pode ser que em 2025 a gente tenha tido a mesma quantidade de casos, porém, o Mato Grosso do Sul estava aprendendo a lidar com a doença em 2025. Então, pode ser que tenham tido ainda notificações inadequadas, certo? Torno aqui a falar que eu não estou criticando os profissionais de saúde, mas eu acho que, de um modo geral, as autoridades de saúde do país todo deveriam se conversar e ver que se tem um surto muito grande em um determinado estado, que seja na Bahia, nos outros estados provavelmente tenham, e procurar capacitar os profissionais para identificar essa doença, para que a gente não tenha uma lacuna de 9 anos aí entre o caso inicial e o boom, né, um falso boom de casos no país. Se a gente compara, gravem bem aqui, janeiro, fevereiro e março em Mato Grosso do Sul. Se a gente comparar com o resto do Brasil, olha a diminuição do número de casos, tá? A gente pega 2024, olha a grande quantidade de casos. Olha como diminui para 2025. E aí, aqui, esse dado, eu coloco ele como verdadeiro. Ao contrário do que eu disse que em Mato Grosso do Sul, que estava aprendendo a lidar com a doença, quando soma o Brasil inteiro, nós estamos colocando estados como a Bahia, como Alagoas, como Sergipe, que são estados que têm experiência com chikungunya, são estados que têm, sabem o manejo, como fazer, que têm vivido a doença. Então, se teve essa queda, é porque ela realmente aconteceu, e continuou caindo em 2026. E em Mato Grosso do Sul, a gente tem a alta.
tá? Será que o Mato Grosso do Sul realmente tem essa alta? Bom, com certeza para 2026 sim, mas será que 2025 a gente não estava acompanhando essa mesma quantidade de casos e a gente ainda não estava preparado, né, para essa doença? Bom, e como que o profissional de saúde, especialmente nós da classe farmacêutica, podemos ajudar a população no combate a essa doença, tá? Primeira coisa, gente, eu acho que a gente só consegue notificar ou auxiliar uma pessoa com uma doença quando a gente conhece bem ela. Então, a gente precisa conhecer essa doença. A gente precisa parar de confundir ela com dengue. Porque, para mim, que tenho experiência com a doença, eu acho muito difícil, assim, confundir dengue com chikungunya, salvo alguns grupos populacionais específicos, mas para ser tão grande essa confusão, esse diagnóstico na população inteira, quem tem experiência, os profissionais do Nordeste que vivem isso há mais de uma década, eu creio que eles têm dificuldade de fazer essa confusão diagnóstica. E aí, gente, aqui eu vou entrar no mérito do seguinte: por que que a gente tem um mês de junho e de julho com tanto caso em relação ao ano de 2024, né, de 2024 para 2025? E a mesma coisa a gente colocar aqui no Brasil, por mais que tenha queda de casos, a gente tem bastante casos aí, a gente coloca maio, abril, março, março, que é um mês mais quente, quase que igual aqui ao mês de maio, que é um mês frio. Por quê? Porque a gente sempre conheceu o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, que é o vetor principal, o primeiro que surgiu. Esse mosquito, ele é africano, ele veio para o Brasil nos navios negreiros, se adaptou às florestas brasileiras, ele se reproduzia em cascas de árvores, com água, com seiva, se alimentava daquilo e raramente tinham pastos sanguíneos das fêmeas, né, principalmente em animais. Com o desmatamento ao longo dos 500 anos aí, esses mosquitos eles morreriam, porém eles infelizmente se adaptaram ao ambiente urbano, a água parada, água limpa, e a se reproduzir ali. Mas eles ainda dependiam do calor, de climas quentes e chuvosos. E aí, gente, vem o Aedes albopictus. Ele está aqui no Brasil do mesmo tempo que o Aedes aegypti. Só que agora ele ficou resistente ao frio. Então, casos de dengue, de chikungunya e de zika podem começar a aumentar e se manter iguais no período de inverno também. Então, isso é muito importante, porque no momento que você pede aí o seu tramadol, conforme a colega estava dizendo, e aí você pensa, poxa, nós devemos fazer isso no período do verão. Agora, você vai começar a fazer o ano inteiro, porque é chikungunya, e não vai ter assim, agora a fase aguda do paciente foi no verão, que ele contraiu, no inverno nós vamos ter já mais a fase pós-aguda, né? Então é mais uma manutenção, alguns já não sentem mais dor. Não, agora nós vamos ter gente começando a ter chikungunya no inverno, que é o momento onde tem mais dor, que é o momento onde tem que tomar outros remédios, porque tem febre, porque tem dor muscular, porque tem muitas coisas. Então, pessoal, a gente está num cenário que está cada vez piorando. O mosquito não está cedendo. Ele está aprendendo a viver em situações que antes ele não vivia. E além da dengue, zika e chikungunya, ele também pode transmitir a febre amarela. E por mais que ela tenha sido erradicada, a urbana, né, no caso, porque a silvestre já tiveram surtos a partir de 2017, a febre amarela urbana, ela pode retornar a qualquer momento, porque as pessoas deixam de se vacinar. Quando uma doença é erradicada, ela não some, ela deixa de ter casos sintomáticos. O vírus está aí. A partir do momento que a gente para de tomar vacina, começam a ter surtos, começam a ter epidemias. E foi o que aconteceu com o sarampo. O Brasil era um país com certificado de país livre do sarampo, e devido a questões políticas, as pessoas a se influenciarem a não tomar vacinas, o que começou a acontecer? Começou
a voltarem os casos de sarampo. E aí nós perdemos o certificado de país livre de sarampo. Também a gente conhece 4 sorotipos de dengue. Já tem um 5º sorotipo confirmado, não no Brasil, porém na Ásia e na África, tá? Então, a gente não pode achar que diminuiu o número de casos, a doença sumiu. Pode ter subnotificação, às vezes não há exames disponíveis, porque não é só medicamento que pode estar em falta, às vezes são exames que não estão disponíveis, às vezes está muito corrido aquele pronto atendimento, o médico não tem tempo para solicitar mais um exame, então ele vai no basicão, no que vai dar na conduta dele, e isso dá subnotificação. Tá, pessoal? Então, olha a importância da gente estar sempre atento e não achar que a doença for embora, tá? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer como farmacêutico é ajudar na prevenção. Essa questão de não deixar pneus, garrafas, latas, né, limpar as calhas, os quintais para não ter água parada, para o crescimento do mosquito, é uma questão da urbanização desordenada e que todo mundo já sabe. Bater nessa tecla é importante, porém, a gente já faz isso há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos nós estamos falando nisso e não tem resolvido, tá? Então, muitas vezes, não é nem por má vontade da pessoa, por ela querer deixar aquele pneu jogado, mas às vezes tem uma calha lá em cima que está acumulando água e a pessoa não sabe. Ninguém vai ficar subindo no telhado constantemente, né? Então, devemos sim combater o vetor, mas a gente tem que entender que isso não vai ser, assim, extremamente efetivo. O repelente pode ser um auxílio, né? Principalmente em momentos onde tem muitas pessoas infectadas ao nosso redor, como é o momento em Mato Grosso do Sul. Bom, eu vou falar alguns tipos de repelentes que o farmacêutico pode indicar e pode orientar o uso para o seu paciente, tá? Então, a gente tem o DEET, tá? Ele significa, assim, uma sigla enorme aí de um produto químico que eu nem trouxe, né? Esse nome químico ninguém vai gravar. Mas ele é de uso a partir de 2 meses de idade. A concentração para os adultos, ela varia, mas ela pode ser até de 40%, dependendo da marca. E, no máximo, 15% para crianças até 12 anos de idade, ok? A proteção varia de 2 a 12 horas, dependendo da dosagem. Então, essas 12 horas que vai durar são produtos mais fortes, que vão ter 40% de concentração do DEET, tá? E não é todo mundo que vai conseguir utilizar esse produto e não vai dar certo para as crianças uma proteção de 12 horas. Para as crianças, seria uma proteção aí de 2 horas até 6 horas no máximo, ok? A gente tem aqui de exemplo o Off, o Altan, o Repelex, o Show Inseto, e eles têm aí uma duração média de 6 horas para o adulto. Nunca devemos aplicar repelente em mucosas, boca, olho, ferida que você tenha sob a roupa, né? Porque você põe, aí em cima você põe a roupa, não adiantou de nada, né? Então, se você vai usar uma manga comprida para se proteger do mosquito, não há necessidade do repelente embaixo, ok? E aplicar depois do protetor solar. Você passa o protetor solar, né? Para se proteger do sol, e em cima você passa o repelente. Por quê? O repelente, ele é um veneno, tá? Ele inibe o sistema olfatório do mosquito. Então, ele não detecta o sangue, ele fica com dificuldade, tá? Então, ele acaba se afastando, ele não está sentindo o cheiro da comida porque ele vai chegar perto. Então, esses efeitos, eles também podem ser para o ser humano se usado em alta dosagem. Então, o ideal é a gente passar o protetor solar e por cima passar o repelente, para que a gente tenha menos efeitos, tá? E o DET, pessoal, ele pode danificar plásticos, tecidos sintéticos. Então, você passa embaixo de uma roupa, que ela é poliéster, por exemplo, ela pode danificar a sua roupa. Superfícies pintadas, como madeiras, né, mesas. Então, tem que orientar o paciente quanto a esse tipo de coisa, tá?
Outros 3 repelentes que são muito importantes falar, o icaridina, também conhecido como picaridina, é um princípio ativo assim, que eu amo, ele é fantástico, tá? A concentração dele média de 20%, ele dura de 8 a 12 horas e pode ser usado por gestantes e por crianças a partir de 2 meses nessa mesma concentração. Ele não tem cheiro nenhum, não danifica plástico, é bem tolerado pela pele de pessoas que têm pele sensível, que têm alergia a outros repelentes. Então, ele é maravilhoso, tá? É o que eu aconselho, para mim seria a primeira escolha. Ele antes só tinha versões mais caras, em algumas marcas mais caras, mas hoje em dia a gente já tem, por exemplo, esse Show Inseto, que é mais em conta, o Exposes também. E o da Granado, ele é mais caro um pouquinho, mas é que ele envolve a questão aí de testado em relação à alergia e tudo mais. E ele é feito para bebezinho mesmo. O IR3535, concentração de 20%, ele dura de 4 a 8 horas, perdão. Ele pode ser usado em gestante e crianças, só que crianças a partir de 6 meses. Então, como tem a questão do DET ser mais alérgico, né? Ter um potencial alérgico maior, e o IR3535 só poder ser usado por crianças acima de 6 meses, acaba que a icaridina, ela também continua sendo o melhor, né? Ele tem uma menor eficácia em altas concentrações de mosquitos. Então, assim, se tiver muito mosquito, acaba que algum vai acabar te picando, tá certo? Então, a gente tem aqui o exemplo da Johnson Baby, o creme repelente Minas Brasil também. E aí, a gente tem o óleo de eucalipto-limão, né? A substância dele é o PMD, que é o P-mentano 3,8-diol. E a concentração dele é 30% para todos. A proteção dele é de 4 a 6 horas, só que ele não pode ser usado em menores de 3 anos de idade. E aqui a gente entra num mérito muito importante. É natural, faz bem, eu posso usar, minha avó, meu avô, meu filho, meu bebê. Gente, medicamentos naturais, eles também têm contraindicações, eles também têm suas reações adversas. Então, um medicamento natural, ele é ótimo, ele é fantástico? Sim, ele é ótimo. Porém, a gente tem que saber as contraindicações. E esse aqui, ele não pode ser usado por crianças menores de 3 anos. E também não devemos confundir o óleo de eucalipto-limão com o óleo essencial de eucalipto, porque ele não tem nenhum efeito comprovado como repelente. Nenhum repelente vai ser 100% eficaz. Se puder usar roupa de manga longa, é melhor. Lógico que às vezes está calor, não é possível, né? Um ventilador bem forte ajuda bastante. E o ideal seria que a gente tivesse telas nas janelas e portas para evitar a entrada de mosquito e tentar ao máximo eliminar os criadouros, tá? Então, farmacêutico, é importante você informar sobre a duração daquele repelente, por que aquele é melhor, qual que é indicado para aquela idade, se a questão das mucosas, qual que é melhor para usar depois do banho, qual que é a interferência do suor, tá? Quando você usa, a questão do suor é se você usa a versão gel, versões em cremes mais densos, que podem sair, né, porque eles formam uma película, podem sair, quando você tem um produto mais leve, que tem, assim, absorção, porém o DET não é legal, porque ele tem absorção, o icaridino, tudo bem. Ele vai durar mais, então se a pessoa estiver suando muito, é necessário reaplicar mais vezes, mas tem um limite de reaplicação, tá? A faixa etária, condições especiais como gestante, lactante, criança. E a questão do protetor solar também deve ser falada, tá? Essa questão, gente, de aplicar o protetor solar, esperar 20 minutos e depois aplicar o repelente, assim, a gente sabe que nem sempre isso é possível. Você acorda de manhã na correria, você passou o protetor solar,
Assim, você pode falar ao paciente, você pega, passa o protetor solar e aí você vai fazer outras coisas, você vai passar sua roupa, vai comer, sei lá. Mas muitas vezes a gente sabe que não dá tempo. Então, se não dá tempo, pelo menos passa o protetor solar e na sequência o repelente. Bom, para a gente ajudar a população, a gente tem que conhecer a doença, como eu disse, e a gente tem aqui as 3 fases dela, tá? Essas fases já mudaram de nome, de período várias vezes, tá? Mas como que está atualmente ali pelo Ministério da Saúde? A fase aguda é até 14 dias, essa fase que o pessoal costuma confundir com dengue, porque a pessoa tem uma febre muito alta, que nem a dengue, tá? Uma dor de cabeça muito intensa, aí vem a mialgia, as dores musculares também, manchas avermelhadas na pele, dengue, normalmente, isso é um fato muito importante, tá? Dengue, normalmente, as manchas avermelhadas na pele, as erupções cutâneas, elas vêm tardiamente, lá pelo 7º dia de sintomas. Na chikungunya, ela pode vir antes, tá? E 50% das pessoas com chikungunya têm erupções cutâneas, enquanto que na dengue, a grande maioria não tem. A poliartrite e a artralgia, ela é quase que exclusiva da chikungunya. Casos de dengue normalmente não tem artrite e artralgia. Artralgia é dor nas articulações. Porém, o paciente, o que ele fala? Ele está com dor no corpo, ele fala. Então, eu preciso investigar onde essa dor no corpo. É aquela dor que, tipo, o seu corpo todo está meio mole, está meio... Você se mexe e você sente doer? Ou é uma dor que você vê que você pressiona, tá naquele músculo, né? Porque aquela dor no corpo, no caso da dengue, se você pressionar o músculo, não vai doer. É a hora que a pessoa vai se mexer que ela sente dor. A pessoa da chikungunya, que tem dor articular, dor no músculo, mas principalmente no começo do músculo e tendões, é uma dor que a palpação, ela piora muito, dói demais. Uma articulação, a hora que mexe, você sente que é naquela articulação. E é mais comum nas articulações das extremidades, dedos, mão, pulso, tornozelos, pés, metacarpos, metatarsos, e depois, na sequência, vem as outras articulações, vem subindo, né? No caso, cotovelo, joelho, quadril e ombro, tá? Náuseas e vômitos aqui não são tão frequentes como na dengue. E a gente tem aqui um fato interessante, a bradicardia associada à febre, tá? E talvez um pouco de conjuntivite. Depois de 14 dias, quando entra no 15º dia, a gente chama de fase pós-aguda. Antes era até 21 dias. Já foi 15 dias, passou para 21, agora passou para 15. Mas o deadline, né, que é o limite, é 90 dias, tá? Então, essa fase some todos os sintomas que poderiam confundir com dengue, que é a febre, a dor de cabeça, né? Uma possível náusea, vômito, vai permanecer somente as dores articulares, as tenossinovites e as bursites, que são dores aí que vão envolver cápsula sinovial de articulações, vão envolver tendões, tá? E essa melhora, ela é gradual. Então, você vê da fase aguda para pós-aguda uma grande melhora nos outros sintomas, no quadro, mas permanece a dor articular e a dor nos tendões, principalmente. Dor muscular propriamente dita, excluindo tendões, excluindo as articulações, quase que não tem, tá? E olha só, o Ministério da Saúde, ele informa lá no manual dele que 65% das pessoas, em média, vai até a pós-aguda, e de 30% a 40% evoluem para a fase crônica. Ok? Vamos lá, como é que você vai atender esse paciente, então? Primeiro, você tem que entender o que é um caso suspeito. E aquele negócio, primeiro o paciente vai aonde? Na farmácia, em vez de ir para o posto de saúde. Ele vai para o posto de saúde com a persistência da doença, né? Ou para o pronto atendimento, ou quando
a situação dele está muito séria, muito intensa, muito grave. Então, o que seria um caso suspeito de chikungunya? Seria um paciente com febre alta que começou em início súbito. O que é o início súbito? Não é aquela febre que foi de 37, 37,5, 38, não. Começou no 39, no 38,8. Febre alta de início súbito. Dor nas articulações, que é a artrite, e a artralgia, perdão, e a artrite, que é a inflamação. Aí você vê aquela articulação inchada, às vezes meio quente. E não tem nenhuma outra explicação. Por quê? É possível que uma pessoa já tenha uma artrite reumatoide, já tenha uma doença reumatológica, e ela está com febre por outro motivo, tá? Então, é muito importante a pessoa, você saber se essa pessoa, ela já tem uma doença que gera dor articular. Ah, não, mas eu tenho artrite reumatoide. Então, pode ser que seja uma doença febril, mais a artrite reumatoide que ela já tem. Agora, se piorou aquela artrite reumatoide, por exemplo, mais a febre, mais manchas vermelhas no corpo, aí, opa, grande chance de ser chikungunya. Se a pessoa mora ou visitou áreas de transmissão até 2 semanas antes, tá? Ou se ela está próxima de pessoas que tenham tido um caso confirmado, ok? E aí, gente, a gente precisa ter atenção aqui. O idoso pode não ter febre, o idoso não ter febre, tá? Criança pode não ter artralgia, não ter dor. Criança, normalmente, a gente suspeita que tem chikungunya porque ela está próxima de outra pessoa que tem chikungunya, tá? E também vão acontecer de ter casos que não vão seguir essa definição. Porém, gente, isso aqui é a grande maioria dos casos, então, um caso suspeito vai ser isso aqui. Paciente com febre alta, muita dor articular, articulação inflamada, inchada, que visitou um lugar onde tem surtos ou que está próximo de pessoas que teve doença, tá? Então, a gente já coloca aqui Mato Grosso do Sul como um local e como pessoas que estão próximas a alguém que teve chikungunya. Nisso tudo, a gente definiu como chikungunya. Ainda a gente tem 3 definições, e isso é a novidade nesse manual do Ministério da Saúde de 2024, que apesar dele já ter 2 anos, tá? Por 1 ano e meio, né? Saiu no final de 2024, né? 1 ano e meio, quase 2, mas ainda não foi muito divulgado. Agora que ele está sendo conhecido. Existe a chikungunya com manifestações extraarticulares. E aqui vem o porém. A gente sempre acha dengue, zika, chikungunya, dengue é mais letal. E aqui a gente desmistifica isso. Chikungunya é tão letal quanto dengue. E em relação a sinais de alarme e agravos e casos graves de chikungunya, tem tanto quanto a dengue. Só que a amplitude, os tipos de gravidades causadas por chikungunya são muito mais diversos, tem muito mais quantidade de agravos por chikungunya do que por dengue, tá? Então, a gente define chikungunya, se é chikungunya com manifestações extraarticulares ou se é chikungunya grave. A chikungunya, a gente tem as 3 fases que eu falei para vocês. Quando ela tem manifestações extraarticulares, é quando a pessoa tem sinais e sintomas de acometimento cardíaco, existe encefalite por chikungunya, grande parte dos óbitos é por conta dessa encefalite. A gente tem acometimento pulmonar, ninguém sabe disso, né? Que o pulmão pode ser acometido por chikungunya, mas pode. E a gente tem acometimento renal e hepático também, tá, pessoal? Então, são situações que, lógico, você vai conseguir identificar com o atendimento médico, não na farmácia. Porém, se a pessoa, ela fala, você vê que a pessoa está meio amarelada, que ela tem a barriga inchada, poxa, um acometimento hepático aí. Sugerir que essa pessoa vá ao pronto atendimento e não apenas faça uma automedicação, tá? Você vê que uma pessoa fala, parece que eu estou tendo palpitação, parece que eu estou tendo falta de ar, caminhar também para o pronto atendimento.
tá? Essa pessoa ela não pode simplesmente comprar um medicamento e ir para casa. Chikungunya grave, já é um caso de internação. Normalmente, essa pessoa ela não vai buscar uma ajuda na farmácia, ela vai diretamente no pronto atendimento, ok? Mas vindo aqui nesse pedacinho aqui, ó, no chikungunya, nas 3 fases, fase aguda, pós-aguda e fase crônica. A gente vai ver pela quantidade de dias, cada uma dessas 3 fases, e também pelos sinais e sintomas, que na fase pós-aguda e na fase crônica são bem parecidos, e a fase aguda se parece muito com dengue mais uma artrite reumatoide junto, tá? A gente tem a escala analógica visual, EVA, tá? Essa escala, ela define dor leve até o número 3, dor moderada até o número 6. Essa barrinha aqui tá errada, tá, pessoal? Essa escala eu tirei do manual do Ministério da Saúde, mas no próprio texto do Ministério da Saúde fala que moderada é até 6, e de 7 a 10 seria dor intensa. Esses rostinhos são para ajudar o paciente a identificar a dor. Dor é subjetiva. Você não vai olhar para a pessoa, conversar com a pessoa, fazer um exame e dizer, sua dor é intensa, hein? Ah, a sua dor é leve. Por mais que a expressão facial da pessoa demonstre uma dor intensa, a dor da pessoa é avaliada por autorreferimento. A pessoa diz o quanto ela sente dor. Então, você pergunta para o paciente, numa escala de 0 a 10, onde 0 é nenhuma dor e 10 é a pior dor possível, qual seria a sua dor? Se você falando isso, dependendo do grau de instrução do paciente, ele fica confuso para responder. Então, se você imprimir a cores, né, colorido, ou tiver no computador isso aqui colorido para o paciente ver, fica mais fácil de você explicar, né? Olha, é uma dor leve que ainda dá para sorrir, né? Ou que o sorriso já está se apagando. É uma dor média que fica difícil de ter um sorriso, a pessoa está sempre séria. Ou é já uma dor muito forte, que a pessoa já fica triste e depois vai ficando extremamente triste, né? E esse é o grande quê da questão da doença crônica, porque você ficar com dor por meses e meses e meses e toma medicamento, a dor passa, para o medicamento, a dor volta, leva a depressão, leva, sim, a pessoa a ficar aí com o emocional abalado. Bom, fase aguda. A fase aguda aqui, o que a gente tem? Se a pessoa tiver com a dor leve, é recomendado que ela tome dipirona de 1 grama de 6 em 6 horas. Então, você, farmacêutico, pode indicar para uma pessoa que tem suspeita de chikungunya, ou até que já tenha feito exame de chikungunya, né, deu positivo, mas ela ainda não retornou ao médico. Ah, eu tô com dor e tal, eu queria tomar algum medicamento. Tomar dipirona de 1 grama de 6 em 6 horas. Ou paracetamol de 500 gramas de 4 em 4 horas. Lembrando de não ultrapassar as 4 gramas, os 4 gramas diários, que é a dosagem máxima de paracetamol, tá? Ah, e quando que eu escolho o quê? Bom, gente, a gente sabe que o paracetamol tem um potencial hepatotóxico, né? Então, pergunta para a pessoa, você está tendo vômito? Está tendo náusea? Está tendo diarreia? Tenta ver se a pessoa está com a pele amarelada, né? Você pode, às vezes não aparece, não é aquela pele tão amarelada, às vezes fica escondido esse amarelamento. Então, você pode fazer uma digitopressão, você aperta, né? Começa pelas extremidades, né? Então, você aperta, assim, o antebraço da pessoa por alguns segundos e solta. Aí, você vê se ficar aquela cor amarelada, né? É que a pessoa, ela tá com icterícia. Então, barriga inchada, a icterícia que é a pele amarela, náusea, vômito e diarreia são sinais de que possa ter acometimento hepático. Então, a dipirona é mais indicada para esse paciente. A pessoa hipertensa faz uso de antihipertensivo. O antihipertensivo diminui a pressão e a dipirona faz um sinergismo com esse antihipertensivo e diminui mais ainda a pressão. Então, pode dar queda de pressão, principalmente em idoso. Então, se torna
um medicamento que leva a uma potencial queda para esse idoso. Então, é melhor o paracetamol. E se tiver as duas coisas? Se tiver as duas coisas, você pode escolher de acordo com o que for mais viável para o paciente. Você pode perguntar para ele: você tem náusea? Você tem vômito? Você tem tontura? Né? E quando a dor é moderada, aconselha-se tanto de pirona de 1 grama de 6 em 6 horas, como o paracetamol, 15 miligramas por quilo por dose, no máximo 1 grama por vez, de 6 em 6 horas, intercalados a cada 3 horas. Toma dipirona, passa 3 horas, toma paracetamol, passa 3 horas, toma dipirona, passa 3 horas, toma paracetamol. Que é uma dor moderada, tá? Então, precisa fazer esse esquema aqui de fase aguda. Se tiver uma dor intensa, associar um opioide fraco, como a colega estava falando lá no início, que a gente tem o tramadol de 50 ou de 100 miligramas, de 6 em 6 horas, ou a codeína, né, paracetamol com codeína, já tem aí o PACO, né, 30 miligramas de 6 em 6 horas, tá? Aí, pessoal, atenção aqui. Tem pessoas que não toleram opioide. Eu sou uma dessas pessoas. Eu fico com muita tontura, muita sensação de que vou cair, acaba me dando náusea por conta dessas tonturas e às vezes até vômito, tá? Então pode potencializar uma coisa que a pessoa já tem ou que ela não tem, ela passar a ter. Então, dependendo do caso, se a pessoa ela não tem uma boa relação com o opioide, você pode, aqui na dor intensa, manter o esquema da dor moderada e manter essa indicação. Tramadol, lógico que você não vai indicar, é necessário uma prescrição médica. Então, o ideal é que, se você vê que a pessoa está prostrada, ela está encurvada, ela está mancando de dor, porque acontece, às vezes a pessoa não consegue erguer o braço, vou tentar mostrar para vocês aqui, mas aqui é o braço, ó, às vezes a pessoa não ergue mais que isso, ela não consegue erguer aqui assim, fica parado aqui, assim, o braço dela. Também quer dizer que a dor é debilitante, que a dor está atrapalhando os movimentos. Indicar essa pessoa aí num pronto atendimento e falar que os medicamentos aqui que você vai indicar, que é dipirona e paracetamol intercalados, vão dar um auxílio muito sutil e que ela necessita de uma avaliação médica para ter um medicamento mais forte, tá? Atenção! AINES, né? E também, hoje em dia chama ANH, né? Anti-inflamatórios não hormonais também, né? Mas algumas pessoas ainda chamam de AINES. E nem corticosteroides devem ser usados nessa fase. Por quê? Os agravos, os casos graves, eles acontecem maiormente na fase aguda, tá? Que é quando tem um tropismo do vírus para músculos, então acaba indo para o músculo cardíaco, vai também para o cérebro, então dando encefalite, sistema respiratório e tudo mais. Então, nessa fase, como tem mais chances de agravos, não pode usar corticoides e nem AINES, ok? E também porque, caso tenha uma confusão com dengue, aí que não é indicado mesmo, tá? Existe como complicação da chikungunya o sangramento, as questões hemorrágicas existe, mas é muito mais raro, é mais comum em dengue, ok? E ficar aí atento aos sinais de alarme e encaminhar para o pronto atendimento, caso tenha os sinais de alarme, ok? Na fase pós-aguda, que é de 15 a 90 dias. Bom, se a pessoa tiver somente dor músculo-esquelética, que é o que ela tinha lá na fase aguda, e aí já acabou a febre, já acabou a náusea, vômito, manchas vermelhas no corpo, acabou tudo isso, ficou só a dor músculo-esquelética. Quando a dor for de 1 a 3 na escala visual analógica, manter o mesmo tratamento da fase aguda. Se for de 4 a 6, o mesmo tratamento da fase aguda, que é a dipirona e paracetamol intercalados, naquela mesma dosagem,
mais um AINE, mais um opioide fraco. Nossa! Tudo isso de remédio? Tudo isso de remédio. Tá? Por quê? Por que tudo isso de remédio? Porque, pessoal, a gente precisa conter a inflamação. Se você está 15 dias com essa dor, dor é um dos pilares da inflamação. Além da dor, a gente tem o calor, que aí seria febre, a gente tem o rubor, que é vermelhidão, a gente tem o inchaço, que é o edema, e a perda de função, que é quando aquela célula ou aquele tecido não consegue mais ser funcional, ok? Então, você está com um caráter inflamatório, você precisa acabar com aquilo, então você precisa de doses de ataque, doses fortes e composição de mais de um medicamento. Como que já passou a fase dos agravos, a fase onde vai ter tropismo cardíaco, ou para os pulmões, ou para o cérebro, então você insere um AINE. O que é mais comum aqui é dipirona e paracetamol intercalados de 3 em 3 horas, certo? E um ibuprofeno, de 8 em 8. O mais comum. Mais um tramadol de 50 ou de 100 miligramas. É o mais comum, tá? Você pode indicar aqui a sua dipirona, o seu paracetamol intercalado. O AINE, pessoal, por mais que o farmacêutico não possa prescrever, ele é de venda livre na farmácia. Se a pessoa chegar pedindo, você vai vender. Então, assim, isso é um pensamento meu, tá, pessoal? Ah, só pode ser vendido com receita. Porém, não é pedido a receita. Se a pessoa chegar na farmácia e falar, eu quero comprar isso aqui, e ela não tiver receita nenhuma, o ibuprofeno, ela vai comprar. Então, assim, eu considero que sim, você pode indicar para essa pessoa tomar dipirona de 1 grama. O paracetamol de 750, eu aconselho mais do que o de 1 grama. Intercalado de 3 em 3 horas e o ibuprofeno de 8 em 8 horas. Você precisa frear essa inflamação. Por quê? A sua articulação inchada, debilitada e com déficit de movimento travado, pode te levar a sequela. E eu conheço paciente que ficou andando mancando para o resto da vida. Eu conheço paciente que não ergueu nunca mais o braço. Tá? Inclui o ciclobenzaprina se ainda tiver dor muscular. Isso também poderia ser incluído na fase aguda se a pessoa não tiver algum sinal de que ela possa ter agravo, tá? Pode ser o de 5 ou de 10, sendo que o de 10 dá bastante sonolência, tá? E ele é um bom relaxante muscular. É considerado, então, que se a pessoa ela vai, sei lá, trabalhar, fazer alguma coisa, que ela, durante o dia, tome o de 5, tá? Se além da dor musculoesquelética tem artrite, ou seja, inflamação comprovada ali que você está vendo, você vai dar o AINE, aí o paciente tomar um corticosteroide, normalmente prednisona, mais a dipirona e o paracetamol intercalados, ou um opioide fraco, no lugar da dipirona e do paracetamol intercalados. O AINE, mais comum, ibuprofeno, de 8 em 8 horas. Corticosteroide, mais comum, prednisona, uma vez ao dia. Dipirona e paracetamol intercalados. Ou ibuprofeno, mais prednisona, mais tramadol, que aí é o opioide. Quando eu falo ou opioide fraco, o opioide ele vai substituir a dipirona e paracetamol, mas o AINE e o corticosteroide ele permanece, tá? Então a gente dá uma dose de ataque para dor em diversas vias e também para inflamação. O ciclobenzaprina também é muito bem-vindo aqui, tá? E eu recomendo sempre a de 5 miligramas, se a pessoa for tomar durante o dia, tiver atividades para realizar, e de 10 miligramas à noite, porque causa sonolência, tá? Ah, mas então a pessoa vai estar usando remédio para dormir? Não, ele é um relaxante muscular e a pessoa vai estar usando medicamento também para relaxar. A pessoa está muito tensa, ela está sentindo dor há mais de 15 dias. Então é interessante que ela tenha um medicamento que consiga fazer ela relaxar, tá certo? Existem também pacientes que têm dor neuropática. Existe um questionário chamado DN4,
que você pode aplicar no paciente, ele está disponível nesse manual do Ministério da Saúde de 2024. Se tiverem mais que 4 respostas sim nesse questionário, significa dor neuropática. E aqui são medicamentos todos que vão ser indicados, que vão poder ser dispensados somente com prescrição e alguns com retenção de receita, tá? Então, caso tenha dor neuropática, encaminhar para o pronto atendimento. Caso tenha essa dor com artrite, você pode fazer esse esquema aqui. O AINE, o corticosteroide e o dipirona e paracetamol alternados, tá? O ibuprofeno. Tem algum problema em indicar? Eu não vejo problema. Sem a receita, a pessoa vai comprar. E o corticosteroide é a mesma coisa. Você pode prescrever? Não. Posso prescrever a prednisona? Não. Porém, eu vejo o seguinte, o paciente sozinho, consulta o Google, ele vai lá, ele pode comprar. Porque você, na farmácia, ou alguém na farmácia não vai poder indicar. Então, na minha opinião, isso é a minha opinião, o ibuprofeno, mais a prednisona, mais o dipirona de 1 grama e o paracetamol de 750, tudo junto, para mim, SUSA indica, tá? Mais o ciclobenzaprina, de 5 ou de 10, de acordo com o que eu falei. Se a pessoa, ela tiver com muita dor, né, ela tiver essa dor musculoesquelética com artrite, aí realmente ela vai precisar buscar um pronto atendimento para ter acesso a esse opioide. Eu, para mim, tá? Não tive chikungunya, mas quando eu tenho crise de coluna, eu tomo o AINE, o corticosteroide, o dipirona e o paracetamol alternados, tá? E é o que me resolve. E eu não aguento tomar o opioide. Eu passo muito mal com opioide, então eu fico nesse esquema aqui, tá certo? E eu me auto-aplico, né? Eu aplico no vasto lateral da coxa o corticoide. Normalmente, no caso da minha crise de coluna, o que eu uso é o Dexador ou Dexacitoneurin, né? Que tem o dexametasona mais a vitamina, e eu mesma me auto-aplico, né? Mas, assim, esse medicamento tem drogarias que não estão aplicando, tem drogarias que aplicam somente se rituário médico, e tem drogarias que aplicam se a pessoa sabe, se ela já tomou anteriormente, sabe se ela tem alergia ou não. Não há proibição de aplicar corticosteroides em farmácias e drogarias. Não há proibição. O que há é que se essa pessoa precisar de assistência, você tem que dar. Então, por isso tem drogaria que fala, eu não vou poder dar assistência se essa pessoa tiver uma crise alérgica, não vou aplicar. Tem quem diga, trouxe a receita, o médico passou, ele é o responsável, então eu vou aplicar, tanto tem a receita, se der algum problema, depois eu estou respaldado. E tem drogarias que vão falar, olha, você já usou? Tudo certo? Então já sabe que a pessoa não tem alergia, então pode aplicar, ok? Mas não há uma restrição, uma proibição de aplicar. Mas voltando à dor neuropática, só para vocês saberem, e lógico que aqui influencia bastante para o farmacêutico responsável por compras em hospitais, tá? É a amitriptilina de 25 a 50 miligramas por dia, ou gabapentina de 300 miligramas 3 vezes ao dia. Também pode ser usado pregabalina. A amitriptilina, gente, ele é um antidepressivo, mas ele modula a dor neuropática, ele auxilia na dor neuropática, ok? Então, ele pode ser utilizado sim. Então, você que é farmacêutico, que atua em hospital, que atua no setor de compra também, de clínicas, hospitais e afins, vendo que tem um surto de chikungunya, de repente aí é bom a amitriptilina começar a fazer parte do seu estoque ou aumentar um pouquinho mais o seu estoque, ok? O tratamento para a dor neuropática não significa que não tenha dor musculoesquelética. Você tem que fazer o tratamento para a dor neuropática, mais o tratamento para a dor musculoesquelética com artrite ou sem artrite, a depender do caso do paciente. Mas vai tomar um monte de remédio? Sim, gente, um monte de remédio. Dor em articulações
em cápsulas sinoviais, em tendões, não se resolve facilmente. Tem que dar uma dose de ataque com um monte de medicamento. Não adianta de pironinha ali de 500 miligramas, não vai resolver nada. Tem que tomar um monte de coisa. Infelizmente, é dessa forma, tá? Senão a dor não resolve. Ah, professora, mas espera lá. A pessoa vai ficar usando esse corticoide, esse AINE, não pode ter alguma alteração? Sim. Normalmente esse paciente ele tem que ser acompanhado, fazer hemograma para verificar se não vai acabar tendo anemia ou se não vai baixar plaquetas, certo? Glicemia de jejum, corticoide, ele tende a aumentar a glicemia, tá? Ureia e creatinina para ver se não está tendo um comprometimento renal e dosar as transaminases ast-alt para verificar aí a função hepática desse paciente com esse tanto de medicamento e também pela própria doença, ok? Aí também tem uma outra questão aqui, tá? Aqui, a partir da pós-aguda, eu achei que eu tinha colocado, mas não coloquei, o que realmente resolve uma dor articular, o que realmente resolve uma dor de tendão é fisioterapia e exercícios como pilates e alongamento, ok? Esses medicamentos são para resolver a dor, mas para resolver o problema, a inflamação, aquilo que está acontecendo ali, você precisa associar essas terapias não farmacológicas também. Então, quando a pessoa te procurar, querendo remédio, remédio mais remédio, eu sei que precisa de um monte de remédio, mas se ela está tomando há muito tempo, sugira a essa pessoa que ela faça fisioterapia, que ela busque um encaminhamento para o fisioterapeuta através do médico, né? Porque pelo SUS e pelo plano de saúde, você tem que ter um médico que te encaminhe para fisioterapia, tá? Então, tem que passar por uma consulta e ser encaminhado. Se a pessoa for pagar particular, ela vai diretamente atrás do fisioterapeuta. E se em relação ao Pilates, se ela não for pagar particular, não tem pelo SUS, mas existem associações dos bairros, existem programas das prefeituras que fazem Pilates, né? Nesses centros, no CRAS, né? Centros regionais de assistência social, por exemplo. Eu sei que no CRAS do Noroeste, por exemplo, tem Pilates, né? Na Associação de Moradores da Maria Aparecida Pedrocia, tem Pilates. Então, é muito importante, tá? Normalmente, a pessoa com chikungunya, ela tem uma rigidez matinal, que é a dor que vem do repouso prolongado, e conforme ela se movimenta, melhora. Então, o exercício aqui é muito importante. Quando a gente chega, então, na fase crônica, com mais de... Está escrito errado aqui, tá, gente? É mais de 90 dias, não é? 15 ao 90, tá? Eu esqueci de trocar aqui. Mas mais de 90 dias, se a dor for leve, o tratamento é como na fase aguda, você continua indicando a sua dipirona ou o seu paracetamol de acordo com o paciente. Se a dor for moderada, também da mesma forma como na fase aguda, dipirona e paracetamol intercalados, mais o AINE, tá? Normalmente o ibuprofeno, e o opioide fraco, se necessário, a pessoa precisa ser encaminhada para o pronto atendimento, ok? Se a dor estiver muito elevada, dipirona e paracetamol intercalados, que pode ser substituído pelo opioide fraco, mais o AINE. Então, a sua indicação poderia ser a dipirona com paracetamol e o ibuprofeno, tá? Dipirona de 1 grama, paracetamol de 750 e o AINE, né, o ibuprofeno, ok? E incluir também o ciclobenzaprina. Quando tem muita inflamação nas articulações e nos tendões, pode ser inserido aqui, com mais de 90 dias de sintomas, a hidroxicloroquina, tá? Ela auxilia bastante a reduzir essa inflamação e também a reduzir a replicação viral na articulação. Só que esse tratamento deve acontecer por 8 semanas. Se ele não melhorar,
esse paciente tem que tomar metotrexato e ácido fólico, tá? Com as dosagens aí por semana. Por mais que vocês não vão indicar esses medicamentos, vocês vão indicar que a pessoa vá ao pronto atendimento, é importante vocês saberem que existe esse tratamento. Se tiver dor neuropática, é igualzinho o tratamento da fase pós-aguda. E aí, ressalvo novamente a questão da fisioterapia, dos exercícios, como pilates, mas também pode ser uma hidroginástica. Caminhada é um exercício que ajuda bastante, tem baixo impacto. Como a pessoa tem dificuldade de dormir, porque ela fica em sinal de alerta, meu Deus, eu estou com dor há muitos meses, ela fica muito preocupada porque ela está doente há muito tempo, por isso até que eu falo do ciclobenzaprina de 10 miligramas à noite. Praticar também a higiene do sono. 1 hora antes de dormir, já ir baixando as luzes, né? Procurar ver coisas que relaxem no celular, na TV. Melhor na TV do que no celular, porque o celular está muito perto ali. Mas uma piada, algo engraçado, né? Um vídeo de reflexão, mas uma reflexão que não vai te deixar triste, lógico, um vídeo motivacional, né? Entrar ali no aplicativo da Shein, da Shopee, ficar ali rolando os produtos que você colocou ali nos favoritos, que você quer comprar, não comprou ainda, qual que compraria, qual seria o primeiro. Coisas que vão relaxar. 30 minutos antes de dormir, corta a tela completamente, fica no quarto com a luz totalmente apagada ou na luz baixa, aí você pode ler um livro, tá? Não dando certo isso, e nem o ciclobenzaprina, a pessoa ela precisa fazer um tratamento de insônia com medicamentos tarjados com o psiquiatra. E aí, muitas pessoas são contra esse tipo de tratamento, porém, uma insônia muito tempo, prolongada, ela dá muito mais dano do que um uso de um medicamento psiquiátrico. Então, a gente tem que abrir a mente para isso. Se esse medicamento existe, é porque ele é necessário em alguns casos, tá? Além do psiquiatra, essa pessoa na fase pós-aguda e na fase crônica, ela precisa de um acompanhamento de reumatologista por conta dessas articulações, dessas inflamações, para evitar agravos, evitar sequelas. Ela precisa de acompanhamento de nefrologista e hematologista, que eu já expliquei o porquê, e do oftalmologista, porque há pessoas que começam a ter lesões no globo ocular, na retina, tá? A acupuntura também pode ajudar, e dietas anti-inflamatórias, onde se inserem antioxidantes, ômega 3, então a gente insere aí a questão de comer peixes, comer castanhas, esse tipo de coisa, tá? De repente, a busca de um nutricionista, grupo de apoio em educação e saúde para esse paciente. Bom, a gente já viu chikungunya, vimos as 3 fases, o que fazer nas 3 fases, mas e se tiver as manifestações extra-articulares, os sinais de gravidade, quais são os critérios de internação e os grupos de risco? Bom, pacientes que têm manifestações extra-articulares, porém sem gravidade, sem critério de internação e sem condições de risco, o acompanhamento ambulatorial, você pode indicar o seu medicamento. Eu já vou falar quais são esses sinais de alarme de gravidade, tá? Os que são de grupo de risco com manifestações extraarticulares, porém sem gravidade e sem critério de internação, acompanhamento ambulatorial, mas esse paciente deve retornar à unidade de saúde por diversas vezes para acompanhamento, reavaliação e ver os resultados dos exames como se encontra. Pacientes com sinais de gravidade ou critério de internação normalmente vão ser internados, pode ser que eles nem passem pela farmácia, tá? Então, é importante o farmacêutico identificar qual grupo de risco o paciente está, qual manifestação extraarticular é possível que ele esteja, se ele faz parte de algum grupo de risco ou grave, encaminhar imediatamente para o serviço de saúde e não somente indicar um medicamento, tá?
O grupo de risco vai incluir gestantes, pessoas idosas com mais de 65 anos, que são mais propensas a problemas articulares e reumatológicos, menores de 2 anos, e se for um neonato, internação, tá? Porque se a mulher tem chikungunya durante a gravidez, normalmente não é um problema, mas se ela tem no final da gravidez e ocorre uma chikungunya congênita nessa criança, é grave normalmente, tem que ser internado. Pacientes com comorbidades, obesidade, diabetes, hipertensão e afins, tá? Quais são esses sinais de gravidade e critérios de internação? A pessoa chega lá falando para você que está com dor na barriga muito intensa e vômito. Ah, vomitando quando? Nossa, toda hora. Do caminho lá de casa até aqui, que a gente levou 20 minutos, já teve 5 vezes de vômito. Parou. Eu te recomendo buscar um pronto atendimento. Tá? Vomitou muito, pode desidratar. A pessoa vomita, ela perde ácido. Se ela perde ácido, ela pode entrar em alcalose. Então, ela necessita ser monitorada. Fala, olha, quando tem muito vômito assim, é necessário um acompanhamento médico. Então, eu indico que busque imediatamente o pronto atendimento. E essa dor abdominal intensa, ela pode ser uma hepatomegalia, tá? Dor torácica no peito, sensação de palpitação, arritmias. A pessoa não vai sentir arritmia, mas ela vai sentir o coração acelerar ou baixar, ou os dois. Também encaminhar. Sinais de choque, a pressão muito baixa. Você encosta nos dedos da pessoa, estão com os dedos frios, mesmo estando um clima quente. Dispneia, né, que aí é falta de ar. Cianoses, né, que é o roxo, né, extremidades arroxeadas, que é falta de circulação. Irritabilidade com tontura, falta de força. Tudo isso é sinal de gravidade e critério para encaminhar para a unidade de pronto atendimento e até talvez para internação, tá? Cefaleia intensa ou persistente pode ser encefalite, alteração do nível de consciência também, a pessoa falar que está fazendo menos xixi, ou seja, redução da diurese, ela está com a creatinina e ureia elevada, porque pode sim ser que o paciente leve esse exame lá na farmácia, tá? Fenômenos hemorrágicos não são tão comuns, mas pode acontecer. E se a diabetes daquele paciente ou hipertensão descompensou, também mandar para o pronto atendimento. Recém-nascido, sempre pronto atendimento, sempre critério de internação. Certo? Então, sobre a questão de medicamentos e tratamentos, é isso, as questões de gravidade é isso. E falando rapidamente aqui só da questão do diagnóstico, isso é uma coisa muito importante, tá? O que se pensa hoje em dia? Ah, confirmar se é chikungunya ou não vai mudar o tratamento, porque o tratamento vai ser baseado na dor, na febre, não vai ser baseado no positivo ou no negativo, não tem um remédio específico para chikungunya. Então, esse remédio é inútil, esse exame é inútil, eu já ouvi isso. Não me contaram, foi para mim que falaram. É inútil, não é inútil. Não fazer o diagnóstico, não confirmar o caso, é um tiro no pé. As políticas públicas de saúde do ano que vem são feitas baseadas nos dados desse ano. Então, se você notifica um caso suspeito de chikungunya e ele fica como suspeito eternamente, ele não é confirmado, é aquilo que eu não posso ter certeza se é chikungunya ou não. Então, dá a impressão que aquela doença não tem, que aquela doença diminuiu. Então, a política pública para aquela doença vai ser menor em detrimento a outras doenças que o número de casos aumentou. Então, é importantíssimo que seja confirmada a doença. Então, aqui os meus colegas das análises clínicas, né? Do 1º ao 7º dia de sintomas, o RT-PCR, que vai identificar aí o material genético do vírus no sangue da pessoa, tá? O isolamento viral quase não é feito, ele é mais para questões de pesquisa.
O IgM, quando o paciente tem 5 a 7 dias ou mais, tá? Eu indicaria a partir do 8º dia para ter certeza, que é o anticorpo que atua no momento da doença. No caso de dengue, ele acaba logo, em 1 mês. No caso de chikungunya, ele é persistente e ele permanece aí por meses e meses, tá? Esse anticorpo, você vai ver o específico para chikungunya, ok? E o IgG é que a pessoa, ela já adquiriu imunidade. Então, se tem IgM e IgG junto, a pessoa está doente, mas já adquiriu imunidade. Se não tem IgM, mas tem IgG, a doença já passou e a doença já passou, perdão, e a pessoa já está imune, ok? A soroconversão em título 4 vezes, né? A soroconversão é quando a gente adquire o IgG, né? A gente vai de IgM para IgG. O teste rápido, gente, é uma triagem rápida. Ele pode ser oferecido pelas farmácias, ele te dá um norte, que talvez seja chikungunya, mas nunca nenhum teste rápido, ele confirma o diagnóstico. A confirmação de diagnóstico é somente pelo RT-PCR e pelo IgM, tá? Então, precisa confirmar, tá? Por mais, gente, que o RT-PCR seja o melhor exame para confirmar chikungunya, se já passou de 7 dias e ele deu negativo, não quer dizer que a doença não existe. A doença pode existir, só que o RT-PCR ele só pega até o 7º dia, porque o RNA viral no sangue, depois de 7 dias, diminui muito e não é detectável pelo exame, sendo necessário fazer a detecção de anticorpos IgM pelo método de ELISA, tá? Os exames complementares que são solicitados e que o paciente pode fazer, e aí, antes dele retornar no médico, porque o retorno é demorado, ele pode acabar levando para você esse exame na farmácia, tá? O que é possível ver? A leucopenia e a plaquetopenia, porque os leucócitos se consomem ali naquela infecção, e a plaquetopenia porque as plaquetas, elas fazem quimiotaxia com os leucócitos para gerar resposta imune. Então, elas também podem ser consumidas. Porém, a plaquetopenia é muito mais intensa na dengue, tá? O VHS e o PCR, que são indicadores de inflamação, é bem interessante isso aqui. Porque, normalmente, o PCR, o valor de referência é até 1. Para vírus, normalmente, aumenta em torno de 10, 40 no máximo. Bactérias aumenta 200. Chikungunya, pessoal, ela é uma doença que o PCR pode aumentar como uma bactéria. Então, eu cansei de ver pessoas com chikungunya serem diagnosticadas com uma doença bacteriana. Também porque aumenta neutrófilo. Eu esqueci de colocar aqui, mas tem neutrofilia em alguns casos. E por que aumenta neutrófilo? O neutrófilo não é o leucócito para atacar a bactéria? Não! Ele ataca a bactéria sim, mas não é o único papel dele. O neutrófilo é o leucócito que aumenta quando tem tempestade de citocinas, quando tem inflamação muito intensa. E aqui tem inflamação muito intensa. Na COVID também tem neutrofilia e também tem um PCR muito alto, tá? Então, a gente tem que desmistificar que neutrófilo é bactéria. Neutrófilo bactéria não é isso, tá? A elevação das transaminases, indicando acometimento hepático, creatinina e ureia elevado, indicando aí uma alteração renal, risco de injúria renal aguda, que é uma espécie de insuficiência renal passageira devido à infecção por chikungunya, ok? O sódio e o potássio, porque se tiver um acometimento renal, tiver uma diminuição de diurese, de formação de urina, acaba tendo uma hiponatremia, por diluição, vamos dizer assim, tá? Ou seja, o sódio diminui
na corrente sanguínea porque ele ficou diluído naquele líquido que não foi eliminado na urina, porque diminuiu a diurese. O fator reumatoide e o anti-CCP são geralmente negativos. Isso aqui é para diferenciar a chikungunya da fase crônica de uma possível artrite reumatoide. Tá? E aqui na fase crônica, com certeza, do mesmo jeito que na fase pós-aguda, é importante fazer o acompanhamento por exames laboratoriais. Ok? Então, qual que é o seu papel farmacêutico ali no manejo de pacientes com chikungunya? Primeiro, que você é o primeiro a ser procurado. É na farmácia, é o primeiro local que a pessoa vai, a não ser que ela seja muito grave mesmo. E ainda assim, tem gente muito grave que vai em farmácia. Eu já vi gente com cortes enormes que precisam sutura indo em farmácia, tá? Então, você é o mais acessível, você é o primeiro que vai estar ali, então você é essencial no cuidado desse paciente. Então, você saber identificar em que estágio, em que fase a doença está, a classificação de risco, se você vai encaminhar essa pessoa direto para o autoatendimento, ou se você pode indicar um medicamento, orientar sobre a automedicação e a interação medicamentosa. Então, é importante você verificar outros medicamentos que essa pessoa tome, como, por exemplo, antihipertensivos, antidiabéticos e afins, tá? A gente tem hoje em dia aí as canetinhas emagrecedoras também, encaminhamento oportuno, eu já falei, segmento da fase crônica, ver se a pessoa está aderindo ao tratamento, interação, se ela está fazendo um acompanhamento de saúde mental, se ela está fazendo fisioterapia, e a educação em saúde, reforçar a questão da prevenção, dos criadouros e orientar em relação aos repelentes. Então, você é a porta de entrada para o manejo desse paciente. Então, você é muito importante. Então, entenda a sua importância, o seu papel aqui nisso. E é isso que eu tinha para vocês. Aqui são as referências que eu utilizei, tá? E não se esqueça que o farmacêutico que conhece a doença transforma o atendimento e salva vidas. Então, a gente não pode só achar que eu tenho que memorizar a dipirona e paracetamol intercalados ou só a dipirona só. Não, não é decorar. É você saber a doença, é você conhecer as fases, é você saber os medicamentos que vêm depois, mesmo que você não vai indicar. Porque se você conhece a doença, você faz a diferença. Se você faz uma memorização de um esquema ali, você não está fazendo diferença. Você está atuando como qualquer pessoa poderia atuar. E é isso. Obrigada. Bom, preciso agradecer imensamente a palestra da professora doutora Camila, né, pessoal? Então, assim, acho que você superou as expectativas, foi um verdadeiro convite à reflexão, né, e a gente vê o tamanho do desafio, né, dos profissionais de saúde, das autoridades em relação ao manejo. Acho que ela pegou o pior da dengue e ela um incremento aí de uma grande inflamação que ocorre, um comprometimento funcional realmente, né, do sistema musculoesquelético, enfim, as consequências, o tratamento que tem que ser oferecido pelo SUS é um desafio enorme para as autoridades, para os gestores públicos, sem dúvida não, um grande teste para qualquer sistema de saúde. Então, agradecer demais, a professora Camila foi brilhante, ela conectou aí a parte de conhecimento técnico, científico, e nos deu esse impacto com a realidade e os desafios, né, do tratamento e da farmacoterapia, porque a gente está vendo que não é um medicamento ou dois que vai dar conta de fazer o manejo da dor, né, professora Camila? Então, é um desafio enorme. Então, assim, acho que a sua aula superou as expectativas, né? Eu estou percebendo também que há um desafio para a equipe dos médicos, né, para a clínica médica, realmente. É um desafio, um teste para as farmácias e para os estoques públicos, né, das farmácias, das secretarias municipais de saúde. Realmente vai exigir uma força-tarefa. O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, a doença exige ação intersetorial e equipe multi, né? E o farmacêutico é fundamental aí
para contribuir, inclusive, com os protocolos. O farmacêutico pode colaborar, se ele não pode prescrever tarjados, né, ou medicamentos de retenção, ele deve contribuir de muito, tanto com o processo de compra, quanto com a definição, a elaboração dos protocolos, e ser uma boa fonte de pesquisa, de informação, inclusive para os prescritores e, sobretudo, para os pacientes, né? Indicando, inclusive, medidas não farmacológicas, como os alongamentos, enfim, paciente que precisa de manejo da dor, a acupuntura é bem-vinda, né? Enfim, a Pilates e a atividade física, em razão do comprometimento dos membros, o comprometimento articular, motor e funcional desses pacientes. A professora Camila, foi uma honra, um privilégio tê-la aqui, a professora Camila, escritora de livros, né, 6 livros escritos, né, muitos e vários artigos científicos publicados, então realmente é um privilégio. A professora Camila é a nossa madrinha e apoiadora dos 2 projetos, né, que eu trabalho com eles lá no CRF desde 2018. A professora Camila está com a gente desde o início, como apoiadora, como madrinha realmente, fez várias capacitações, a professora Camila dividiu o palco, dividiu a aula, as capacitações, inclusive com médicos, né, tanto médicos aqui da rede pública de Campo Grande, como dividiu a aula com infectologistas, a própria Indiana Tetila, a gente já fez as dobradinhas, né, professora Camila, em Dourados, uma aula dividida com médicos e com expoentes da área médica, como infectologistas, em Campo Grande, Dourados. Então, assim, primeiro, professora Camila, preciso agradecer demais e agradecer os colegas farmacêuticos que ficaram com a gente até essas altas horas, né, numa quinta-feira. A chikungunya é isso, é um desafio enorme aos farmacêuticos, aos médicos, aos profissionais da equipe multi, às autoridades, e são pacientes que vão precisar muito de orientação farmacêutica, de acolhimento, de atenção, né, e de cuidado dos profissionais de saúde, eu diria de ação intersetorial e de trabalho em conjunto, em equipe de saúde, compondo cuidados e atenção dentro de equipe multi, né? Tem farmacêuticos na linha de frente, como a professora, como a doutora, a colega ali de Dourados, né? Que no início nos brindou também, como uma verdadeira correspondente de guerra, né? A doutora Paula a conselheira federal suplente por Mato Grosso do Sul, que reside em Itaporã, em Dourados. Ela nos brindou realmente com uma correspondente de guerra, nos falando a quantas anda, né, a situação da chikungunya, da mazela da chikungunya, nas aldeias de Dourados. Então, eu agradeço imensamente a todos os presentes, agradeço a professora doutora Camila Montalbano, dispor do seu tempo e nos brindar com uma palestra brilhante, completa. Acho que ela apresentou aí todas as facetas das abordagens da chikungunya, nas 3 fases da doença, e como é desafiador, né, tratar, acolher esse paciente, fazer o manejo de dor e oferecer algum tipo de conforto, né. Então, a professora Camila, só para desejar uma boa noite, né, suas considerações finais, e eu encerro por aqui minha fala. Eu agradeço o convite, tá? Fico à disposição para tirar dúvidas, e é isso aí. Importante a gente se capacitar, a gente estar pronto, estar preparado, porque a doença está aí, mesmo que por muito tempo ficou escondido, agora está aparecendo aí de verdade. Uma boa noite a todos, e espero ter ajudado todos vocês. Doutora Camila? Sim? Posso tirar uma dúvida? Pode. Eu sou farmacêutica da saúde pública e sempre os pacientes estão relatando que eles estão também buscando apoio em medicamento fitoterápico. Santi-Life é um medicamento que está sendo muito utilizado no município de Fátima do Sul. Você tem alguma informação a respeito? Olha, cada lugar que eu visitei, que tinha chikungunya, teve um período que eu estive em Minas Gerais também, cada lugar usava um fitoterápico diferente, tá?
já vi desde pessoas que usaram arnica clássica aí, né, para dor articular também, né, dor musculoesquelética, pomada de arnica. Lá na Bahia tinha uma tal de, não sei se é garra do diabo ou garra do demônio, é um nome desse, é uma planta que parece realmente umas garras, assim, né? Que era bastante usada, e agora tem essa que você está me falando, eu já tinha ouvido falar, mas eu vou, assim, ser sincera, eu não sou da fitoterapia, eu não entendo muito dessa parte de fitoterapia, né? Eu entendo mais das doenças infecciosas em si, seus protocolos específicos, preconizados pelo Ministério da Saúde, do que as terapias alternativas. Então, assim, o que eu posso dizer em relação aos fitoterápicos é o mesmo que eu posso dizer em relação à fisioterapia e à acupuntura e ao pilates. Eu sei que é importante, eu sei que é interessante, mas eu não sei te dizer qual, como e tudo mais, né? Não entendo muito da questão da fitoterapia como, de um modo geral, pode ajudar. Mas o que eu sei dizer, assim, que como eu mostrei, tem casos que você vai, né? Dipirona, paracetamol, ibuprofeno e prednisona. Você faz um combo para você conseguir acabar com aquela inflamação. Então, assim, dependendo do fitoterápico, se ele é um fitoterápico muito sutil, ele vai ser usado lá para dor leve, né? Para dor intermediária, elevada e inflamação, provavelmente ele não vai fazer um efeito muito intenso e nem suficiente, tá? Se eu puder contribuir também, a gente estava num evento sobre dengue, com a presença do professor Dr. Rivaldo Venâncio, Camila, e ele mencionou a garra do diabo, como você bem disse, e alguns médicos do auditório. A gente também teve um surto de dengue aqui em Andoí, no distrito de Campo Grande, e os médicos, inclusive, mencionando, os pacientes contavam em consultório o uso de fitoterápicos, né? E como você bem disse, se na dengue já é difícil o manejo da dor, né, da mialgia, com fitoterápico, calcula na chikungunya, né? Que é uma dengue aí ao quadrado, né? Se é que permite comparação. Uhum. 3 vezes a dengue, vamos imaginar assim, o desconforto e a dor. Mas, enfim, e aí eu contribuí, porque alguns relataram algumas cápsulas, medidas naturais, HARP 100, algumas cápsulas de vários nomes, fantasia, vida saudável, ditos naturais, e eu tenho uma experiência de apreensão de algum desses produtos em correios, distribuidoras, quando a gente mandou para a Polícia Federal, através de uma parceria que a gente tinha, uma análise de cortesia, de produto natural que os pacientes relatavam, tomavam uma vez ao dia, ficavam 1 dia, 2 dias sem dor, de natural não tinha nada. Eles tinham, no mínimo, 3 ativos alopáticos, né? Como, por exemplo, analgésicos anti-inflamatórios e AINES, e alguns tinham corticoide. Então, no mínimo, esses fitoterápicos ditos naturais em cápsula, vendidos como se fossem produtos naturais, um deles é o HARP 100, Vida Saudável, Natural Life, HARP 100, eles não têm nada de fitoterápico, eles têm, por exemplo, meloxicam na fórmula, eles têm dexametasona na fórmula, eles têm analgésicos e anti-inflamatórios, potentes em altas doses. E alguns pacientes, inclusive, usando produtos naturais, com 2 meses de uso, já manifestando síndrome de Cushing, né? Então, vocês dizem que ele tem corticóide na fórmula. Então, assim, muito cuidado, mais uma vez, fonte de informação, pergunte para os pacientes o que eles estão usando. Peça para eles trazer o frasco, porque a maioria desses produtos, depois eu posso disponibilizar os nomes, eles não têm nada de produto natural. Dificilmente um fitoterápico vai surtir efeito, ser efetivo numa doença com inflamação tão exuberante como é a chikungunya, que caminha quase que 100% dos casos com artralgia e poliartralgia. Tá? Só para contribuir. Concordo plenamente com isso, né? Eu não quis muito entrar nesse mérito, porque, como eu disse, não é a minha área de expertise, né? Os fitoterápicos,
mas realmente, assim, eu não vejo protocolos fitoterápicos para inflamações como essa, né? Inclusive, lá na Bahia, lá em Feira de Santana, eles tomavam muito a diprospan, né, que é de betametasona. Aí eles chegavam na farmácia pedindo a vacina da chikungunya. Eu quero a vacina da chikungunya para eu não ter mais dor, né? Porque realmente, assim, o corticoide, ele é, né, ultra supersônico aí. Nem o opioide, ele vai dar isso, porque o opioide, ele pode, assim, tirar a dor bastante aquele momento e passou, né? O corticoide, ele vai fazendo um trabalho de redução da inflamação e dos pilares da inflamação. Então, realmente, assim, você já sente bastante na primeira dose e nas demais doses aí você vai sentindo sumir. Então, realmente, assim, muitas vezes a pessoa acha que está tomando algo natural e é o corticoide agindo aí. Não, perfeito. Só para comentar aqui, né, alguns participantes, né, o doutor Juliano, o feedback, doutora Camila. Que aula incrível, professora doutora Camila Montalbano, aprendi muito hoje. Eu acho que todos nós aprendemos, saímos também inspirados, né, eu acho que é uma aula para a gente refletir, e assim, eu acho que a faculdade, né, a academia, as universidades, têm esse grande objetivo, esse compromisso, formar profissionais para as doenças da nossa sociedade, para doenças, mazelas da nossa geografia. Então, realmente, o Mato Grosso do Sul, a dengue vem preocupando, já não é de hoje, e a chikungunya. Então, é importante, tanto a faculdade preparar durante a graduação e as pós-graduações, voltadas a preparar os profissionais para esse desafio, que são as doenças, as emergências sanitárias que têm acometido a nossa população, né? Doenças respiratórias e as arboviroses, em especial a dengue e chikungunya. Então, eu acho que, não sei se tem pelo adiantar da hora, né, quase 2 horas de web aula, se alguém tiver mais alguma questão, eu acho que pode encaminhar aqui, a gente consegue enviar a doutora Camila e a gente depois consegue fazer a devolutiva de alguma forma, né? Inclusive, eu disponibilizei com o e-mail do setor de eventos, para alguém precisar muito de uma declaração, uma certidão, é possível a gente ver também, e a equipe de eventos já respondeu que fica uma lista, né, do nome dos participantes, que é possível recuperar, tá bem? Então, obrigado demais à professora, doutora Camila, mais uma vez, mais mais um gol de placa, e agradecer demais, não teria sentido, a presença aí dos farmacêuticos, teve picos aí, acho que mais de 60 participantes em alguns momentos de pico, numa quinta-feira à noite. Obrigado, gratidão em nome do CRF, toda a diretoria, pela presença, pela participação de todos, desejo uma boa noite. Tchau, tchau, boa noite a todos.